Gostaria muito de ouvir a tua voz por intermédio da palavra. Eu me ponho à tua disposição como um vaso em tuas mãos. Que o Senhor fale através de mim, Senhor, no mais profundo do coração dessas pessoas. Há uma expectativa em nossos corações, Senhor. Surpreenda-nos nessa noite. Fala com a gente precisa do Senhor. O objetivo de um culto é adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. É isso que a gente veio fazer aqui nessa noite. Mas o Senhor sempre é gracioso conosco, e o Senhor não nos despede de mãos vazias. O Senhor sempre tem algo para nós, sempre tem uma palavra em nossos corações. Flua, Espírito Santo de Deus. O mais importante aqui neste momento, nessa noite, é a Tua presença, Senhor. É o que nós precisamos, é o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, eu vou usar hoje. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Durante o ministério de Jesus, ele saiu do território de Israel uma única vez. Todo o ministério dele é concentrado num pedaço de terra de mais ou menos 250 quilômetros de raio. É bem pequeno, se a gente levar em consideração o que os grandes homens de Deus fazem hoje em dia. Quando ele nasceu, logo depois o imperador quis matar todos os meninos. Então os pais dele tiveram que fugir de Israel. Eles fugiram da Judéia e eles foram para o Egito. Essa é a primeira vez que ele sai de Israel. Criança, bebê, um ano e pouquinho. Provavelmente ele aprendeu a andar no Egito. Foi isso que aconteceu. Durante seu ministério, todo o seu ministério se concentra na Galileia e em alguns momentos na Judéia. Ele não sai de Israel. Ele sai em uma oportunidade apenas. É a única vez que ele vai para um território estrangeiro, um outro país, outra língua, outro povo, outro tudo. É outra gente. O local onde ele costumava ter o seu ministério era na região do norte de Israel. Então Tiro, Sidom fica mais ao norte ainda, é mais para cima ainda. Quando Jesus, durante o seu ministério, um dia pela manhã ele recebe uma notícia muito triste. O seu primo querido havia morrido. João Batista era próximo de Jesus. Eles tinham um relacionamento próximo, íntimo. Jesus amava João Batista. E um dia amanheceu, a notícia João Batista foi degolado. Não é só que ele morreu com requintes de crueldade. Arrancaram a cabeça dele, colocaram numa bandeja de prata e colocaram isso como uma exposição numa festa. As pessoas riram disso.
Então, de manhã, bem cedo, Jesus recebe essa informação. E é lógico, Jesus é verdadeiramente homem. Então, essa manhã foi difícil para ele. Foi trágica. Jesus ficou profundamente angustiado. E a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. Lá no deserto ele procura orar. Ele procura ficar sozinho. É natural da gente, né? Tem alguns momentos da nossa vida que a gente busca o isolamento. É natural. O ser humano, ele é criado para viver em sociedade, para conviver. Mas quando alguma coisa não está legal, a gente busca naturalmente o isolamento, ficar separado. E é o que acontece com Jesus. Ele fala para os seus discípulos: não quero que ninguém saiba que estamos aqui. Mas a notícia correu rápido. Rapidamente tem uma multidão ali. Rapidamente tem um monte de gente. Não dá tempo nem de Jesus pensar em luto. Não dá. É um monte de gente enfermo, um monte de gente possuído por espíritos malignos, e Jesus expulsa os espíritos, e Jesus cura as pessoas, passa o dia fazendo isso. Ao entardecer, as pessoas estão com fome. Aí os discípulos: nós vamos despedir essa multidão sem dar nada para eles de comer, eles estão com fome. Jesus multiplica pães e peixes nesse dia, alimenta a multidão. Ele fala para os discípulos: acabou, vão vocês na frente, que depois eu vou até vocês. Os discípulos entram no barco, estão voltando para a região deles, a Galileia. Alta madrugada, a Bíblia diz quarta vigília, 3 horas da manhã mais ou menos. Uma tempestade muito grande, o barco está quase afundando, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Ele ficou até aquele horário orando. Vem caminhando sobre as águas, ele acalma a tempestade. Perceba, Jesus recebeu naquela manhã do dia anterior a notícia de que seu primo morreu. A Bíblia diz que os discípulos gritavam de medo. É um fantasma. Você consegue imaginar a cena? É de noite, é escuro, é no meio de um mar. Então as ondas chacoalhando o barco. Então provavelmente quando a onda está bem para baixo no fundo, você não vê nada. Quando estava para cima, você vê um homem vindo caminhando em cima da água. Eles estão aterrorizados, assustados, com medo. Jesus acalma a tempestade. Tem um diálogo com Pedro. O Pedro quer andar sobre as águas, não dá certo. Volta os dois para o barco tal, e os irmãos conhecem a história. O que acontece na sequência? Volta para a região onde Jesus tinha seu ministério, Cafarnaum, que é do outro lado do mar da Galileia. E aí Jesus chama seus discípulos: olha, nós vamos para fora do país. Aqui dentro todo mundo já me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. A gente não vai ter 1 minuto, 1 hora, 1 dia. As pessoas vão procurar a gente. Então nós vamos para fora de Israel. E é essa oportunidade aqui. Jesus vai para Fenícia, povo estrangeiro. É outra língua, é outra cultura, é outro jeito, outro esquema. Quando Jesus chega lá, o texto que eu li está em Mateus 15. Mas você consegue ver uma outra câmera da história em Marcos 7. Marcos também conta essa história. E lá em Marcos Jesus diz aos seus discípulos: não contem para ninguém que estamos aqui. Tudo dá a entender que ele quer passar um período em off, sozinho. Ele quer orar, ele precisa daquele momento ali. Bom, a informação, eu não sei como, mas rapidamente a informação correu. Tem uma mulher estrangeira. A Bíblia diz que a fala dela é grega. Ela não fala a língua de Jesus. Ela não fala a língua dos discípulos. Ela fala grego. É uma língua completamente diferente. O grego clássico. Aquela região foi helenizada 400 anos atrás. É uma mistura ali. Porque a Bíblia chama ela de Sirofenícia, que é onde ela nasceu. Chama ela de Cananeia, porque é a etnia dela. Lembra, muito tempo antes, quando Josué invade a terra e ele expulsa os cananeus? Pois é, são os antepassados dessa mulher, que reverenciavam deuses pagãos. Essa mulher não serve a Deus. Essa mulher, ela não é crente. Vocês estão entendendo?
Estão conseguindo contextualizar o que está acontecendo aqui? Ela vem gritando. Em grego é uma mulher, é outra língua. A língua dos discípulos é aramaico, é o que eles falam. Eles não falam grego clássico normalmente. O grego que eles escrevem o Novo Testamento, inclusive, é o grego koiné. Nem é o grego que ela está falando, é outro esquema. Ela está gritando e aí Jesus fica em silêncio. E aí é muito estranho, baseado em tudo que a gente conhece de Jesus, numa situação de desespero, se coloque na posição dessa mulher desesperada. Ela não tem para quem recorrer. Aí ela ouve alguém, eu não sei se é um vendedor, que alguém passou, alguém falou, sei lá, alguém conhece a fama de Jesus e falou para ela: tem um profeta aí, da Galileia, que pode livrar sua filha. Ela vai gritando, ela vai clamando, e Jesus fica em silêncio. O silêncio de Deus é muito difícil da gente lidar, da gente se acostumar. A gente não consegue acostumar com isso. Se eu vou falar com uma pessoa, eu espero que a pessoa olhe para mim, que a pessoa acene com a cabeça, que a pessoa preste atenção. A coisa mais horrível que tem é você tentar falar com uma pessoa e a pessoa nem olhar para você. Você chama atenção: você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu para essa mulher desesperada. Meu Deus, parece que não combina com o nosso Deus. E aí eu coloquei 3 pontos nessa mensagem para fixar melhor na sua cabeça, na nossa cabeça. Primeiro ponto: Deus tem propósito com o silêncio. O silêncio de Deus tem um propósito específico. O fato dele estar em silêncio não quer dizer que ele esteja dormindo, não quer dizer que ele não esteja ouvindo, não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Ele só não está respondendo ainda. É difícil da gente conseguir compreender. Tem um texto em João capítulo 16, versículo 12. Jesus diz assim para os seus discípulos: eu ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar isso ainda. Percebe que tem coisas que Deus quer falar conosco, quer nos ensinar, quer tratar conosco, mas a gente não tem capacidade ainda para ouvir. Para quem é pai e mãe, já deve ter presenciado isso. Tem horas que os filhos fazem perguntas que as respostas verdadeiras não cabem na cabecinha deles. Não dá para responder certas coisas para as crianças. Então a gente responde na linguagem deles, responde do jeito deles, com figuras, com histórias, porque tem coisa que não dá para explicar para a criança inocente. Tem coisa que eles vão ter capacidade, estrutura, intelecto em outro momento. Então o fato de Jesus ficar em silêncio quando a gente clama a Ele, quando Deus fica em silêncio, não quer dizer que Ele não esteja ouvindo. Deus tem um propósito com o silêncio. Inclusive o nosso Deus não costuma queimar etapas. Ele quer que a gente passe por todas as etapas. E na etapa que eu não suporto ouvir a voz dele, Ele fica em silêncio. E é o que acontece aqui. Jesus fica em silêncio. A mulher está clamando. Sabe o que eu acho sensacional? Porque a expressão que ela usa é de quem é daquela região de Jesus, filho do Davi. Ela fala de uma linhagem de rei. Ela fala de uma promessa de um Messias, o trono eterno do rei Davi. Lembram disso? Ela chama o Jesus de filho do Davi. Ela usa termos em grego, na linguagem dela, porque essa mulher aqui, ela é idólatra. Ela não serve o Deus que a gente serve, ela ainda não. Ela é idólatra, ela é cananeia. Lembra do povo cananeu que Josué expulsou daquela região? Então, são os antepassados dessa mulher aqui.
O Deus de Sidom é o Deus de Jezabel. Jezabel é dessa cidade. Baal, a cidade natal do Baal é essa cidade aqui. Essa mulher vem e ela usa expressões, ela fala coisas da fé. Jesus, filho de Davi, filho do rei Davi, já está reconhecendo que Jesus é Messias, já está reconhecendo que Jesus é descendente de Davi, que ele é rei. Ela está falando coisas da fé para ele ali, e Jesus está em silêncio. É interessante que o silêncio de Jesus parece que motiva os discípulos a repreender a mulher. Eles vão até Jesus: mestre, o senhor não manda ela ficar quieta, manda ela parar, o senhor não está se incomodando, não incomoda, manda ela ficar quieta, manda ela parar de gritar. O segundo ponto dessa mensagem é: Deus te chamou para ser testemunha e não juiz. Nós fomos chamados por Deus para ser testemunha e não juiz. Qual é a diferença? A testemunha, ela dá testemunho de algo, ela conta a respeito de alguém, ela fala a respeito de um fato, e o juiz julga. Aqui, os discípulos de Cristo, o papel de um discípulo é aproximar uma pessoa a Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Em português está no aumentativo, mas no grego é pequeno, pequeno Cristo. Quer dizer que somos uma cópia de Cristo. Nosso papel como cristão é aproximar as pessoas de Cristo. O que os discípulos estão fazendo? Contenção. Manda ela parar, manda ela se calar, manda ela ficar quieta. Com que direito a gente se coloca num sapato de juiz? Em que momento? Que momento que a gente se sente apto para julgar o pedido do outro, a oração do outro, a adoração do outro? Que momento que a gente se sente apto para fazer isso? Se a gente, eu não trouxe a Bíblia física aqui, eu estou lendo no tablet, mas se você tiver com a Bíblia física, você vira uma página para trás, sabe o que está acontecendo? Está os discípulos desesperados, num barco, um montão de homens, pescadores. Eles entram em barco desde a infância. Os pais deles são pescadores, a maioria deles, eles conhecem aquele mar. Eles conhecem, trabalharam a vida inteira ali. E eles estão desesperados, gritando. Desesperados. A mesma palavra, a mulher está gritando e eles estavam gritando. Mateus capítulo 14. Eu li Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 14, versículo 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram. Quer dizer, na vez deles, tá tudo bem gritar, né? A gente não tem onde se apoiar, o barco vai afundar, então na nossa vez a gente grita. E na vez da outra? A outra é estrangeira, né? A outra não é do nosso grupo aqui, não fala a língua que a gente fala. A outra é a outra lá. Só que eles são um montão de homem com medo de um mar. Ela é uma mãe gritando por causa da filha dela que está possuída por um espírito maligno. Você já viu um espírito maligno dominar uma pessoa? Nós não temos a descrição do que esse espírito maligno faz com essa moça aqui, mas lê a história do gadareno. Ele anda nu, ele não se atenta para a sua higiene pessoal, ele se fere, ele fere as pessoas, ele grita, ele não conversa. Esse é o cenário de uma pessoa possuída por um espírito maligno, e tem essa mãe gritando. Nós não somos juízes dos sentimentos das pessoas, nós somos testemunhas. Deus nos chamou para ser testemunha do seu amor e não juiz. Quando a gente
se torna juiz, normalmente nós nos tornamos fariseus. Porque o que eles estão reprovando na conversa, na noite anterior eles fizeram. Quer dizer, publicamente, eles estão repreendendo uma coisa que na madrugada, de noite eles fizeram. Eles fizeram isso daí, eles gritaram também. Eles também gritaram. Deus não te chamou para ser juiz da oração, da adoração. Se o outro está chorando, você está no calçado do outro, você sabe que o outro está passando, você sabe que o outro passou para estar chorando, para estar orando, para estar gritando, para estar clamando. Você não sabe. Às vezes a gente fala, então irmão, eu estou numa campanha de oração 3 horas da madrugada. Para quê? Para que fazer? Como assim? Quem deu autoridade para nós para ser juiz de alguma coisa? Quem foi que disse para nós em algum momento, você vai julgar a adoração dos outros? Jesus nos chamou para testemunhar o seu amor. Esse é o nosso chamado. Discípulo é para aproximar as pessoas de Cristo e não para ficar na contenção. Manda ela ficar quieta, Jesus. Está gritando muito, está incomodando. Está me incomodando aqui, eu não estou gostando desse grito, eu nem estou entendendo o que essa mulher está falando. Muitas vezes a gente se torna juiz da devoção do outro, da oração, da adoração do outro. A gente não está na vida do outro, a gente não sabe o que está passando. É uma mãe orando por causa de uma filha que está possuída por um espírito maligno. A filha dela não conversa. A filha dela está grunhindo igual um bicho em casa. Terceiro ponto. Bom, a mulher, ela escuta os discípulos ali, ela não está entendendo que os discípulos falam aramaico. A Bíblia diz que ela se prostra, e isso aqui é sensacional, porque a palavra no grego é proskineu, é adoração. Ela se prostra e ela adora Jesus. Ela adora. Jesus pronuncia uma palavra e diz, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Teologicamente, Jesus veio para Israel primeiro mesmo, isso aí é verdade mesmo. O plano de salvação incluía a redenção daquela galera, daquele povo, e depois iria abrir para todo mundo. Primeiro era para Israel, era para aquele povo. E a mulher, de alguma forma, ela se comunica com Jesus. Jesus pode falar grego, pode ter um tradutor, não sei. Eles se comunicam, eles se conversam. Jesus fala para a mulher, porque é a terceira vez que ela está pedindo. E o judeu chamava todo gentil de cachorro, de forma depreciativa, não é apelido carinhoso não, é depreciativo. O gentil é cachorro porque o gentil come de tudo, e o judeu tinha uma dieta bem restritiva. Aí Jesus olha para ela, e aí Jesus já explicou que teologicamente ele veio para cumprir uma missão primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Mas essa mulher não para. Ela não para de gritar, ela não para de chorar, ela não para de pedir, de adorar a Jesus. Aí Jesus diz, olha, é apropriado tirar o pão da boca dos filhos que se sentam à mesa. Jesus contava muita coisa por parábola, né? Aí ele é certo tirar dos filhos de Abraão, dos filhos de Israel. Foram eles, foi por intermédio deles que vem a salvação. É certo tirar da boca deles o pão e entregar aos cachorrinhos, aos estrangeiros, aos de fora. Olha a resposta dessa mulher: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dessa mesa. Tem uma migalha do teu poder, uma migalha, vai cair alguma migalhinha aí? Se cair uma migalha, para mim é suficiente. Eu estou entendendo tudo que o senhor está falando aí, o senhor está explicando o seu propósito, está tudo bem, mas eu estou perguntando se tem uma fagulha dessa graça para me alcançar.
Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Sabe o que é lindo? Duas pessoas na Bíblia, Jesus elogia a fé dizendo que é grande. A mulher estrangeira, cananeia, de fala grega, essa mulher aqui, grande é a sua fé. Sabe a segunda pessoa? Um centurião romano. Grande é a sua fé. Lembra do centurião? O senhor não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno. Eu tenho homens sobre o meu comando. Eu digo vai e eles vão, e eu digo volta e eles voltam. E aí então o senhor vai dar uma palavra, e aí o meu servo vai ficar curado. Jesus diz para o centurião: grande é a sua fé. Terceiro ponto dessa mensagem: com Deus a porta do diálogo está sempre aberta. Com Deus, não importa se você se sente excluído, se você se sente fora, se você se sente estrangeiro, se você se sente cananeu, não importa isso. Se você acha que você fala outra língua, com Deus a porta do diálogo está honestamente, verdadeiramente aberta. Quando você quiser falar com esse Deus, Ele ouve, Ele atende, Ele escuta. Na crucificação de Jesus a gente vê uma expressão: o véu do templo se rasgou. Significa que nós temos acesso agora, de cima a baixo. É uma ação de Deus para com os homens, não é de baixo para cima. Não foram os homens que reconectaram o relacionamento com Deus, é de cima para baixo. Deus conectou, reconectou, Ele abriu. Agora a porta para falar com esse Deus está sinceramente aberta. Não importa em que estágio da sua vida você esteja neste momento. Se você quiser falar com esse Deus, Ele ouve. Ele está afim de te ouvir. Em Gênesis no capítulo 18, o Abraão recebe a visita de 3 anjos. Um fica com ele e 2 vão para avisar Ló que a cidade vai ser destruída. Aí Abraão fala assim: Senhor, mas o justo deve ser destruído junto com o ímpio? Não é apropriado, né? Então, se tiver 50 justos lá, o Senhor livra essa cidade. Se tiver 50, livro. Mas não tem 50. Senhor, não fica irado comigo. Mas se tiver 40? E se tiver 40? Não tem 40. Parece até que é uma negociação. E se tiver 30? Eu livro. Mas não tem. Você percebe que a porta do diálogo continua aberta. Aí ele volta: mas se tiver 20? Senhor, não fique irado não. Mas se tiver 20? Eu livro. Mas não tem 20. E se tiver 10? Não tem 10. Você percebe que essa porta, para você falar com esse Deus Todo-Poderoso, não importa o seu histórico, não importa de onde você vem, não importa quem você seja, ou como você se sente, não importa. Se você quiser falar com esse Deus Todo-Poderoso, a porta está aberta, está acessível. Se você quiser: Senhor, eu quero falar com o Senhor agora, eu quero orar, eu quero receber o Senhor na minha vida, no meu coração, eu quero isso. Para a gente encerrar, Números capítulo 27, a partir do versículo 1. Na tribo de Manassés haviam 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Só nome moderno. Eram filhas de Zelofeade. Olha o nome do pai delas também, né? Descendentes diretas de Éfer, de Gileade. Bom, versículo 2. Tem um homem, 5 filhas. O homem morre e não deixa herdeiro. Na lei de Moisés, como é que funciona? A herança vai ficar para o homem, para o filho. Mas aqui não tem filho. É 5 meninas, é 5 mulheres. Versículo 2. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo, na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Ela está falando: o meu pai era justo, meu pai era um homem íntegro.
Ele não estava entre os seguidores de Corá que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Versículo 4: não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio do seu grupo de famílias, só porque ele não teve nenhum filho homem. Vai desaparecer o nome do nosso pai, só tem mulher. Nós vamos nos casar, não vai ter herança, vai se perder. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Não tem isso aqui na lei. A lei era para os meninos, para os homens. A herança era para os filhos do sexo masculino. Aí Moisés, mas peraí, mas como assim? Não, então, é a lei. Então, vai lá falar com Deus. Vai lá apresentar nossa causa a Deus. Versículo 5: Moisés levou o caso delas ao Senhor, com S maiúsculo. Moisés levou a causa a Deus. E o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar por elas. Eles mudaram a lei. Elas mudaram a lei. Versículo 8: diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha então deverá herdar a propriedade. Até hoje é assim. Até hoje. A porta para conversar com esse Deus soberano, todo-poderoso, está sinceramente aberta. Não tem hora que a gente quer conversar com alguém que resolva, com alguém que vai lá e consiga resolver, e a gente não consegue. A gente não consegue falar com autoridades políticas, a gente não consegue falar com alguém do direito, com o juiz, com o advogado. Às vezes a gente quer uma consulta no médico. Ah não, é só 2030 não sei quantos, vai demorar. Pois é, para falar com esse Deus, a porta está sinceramente aberta. Se você quiser agora, nós vamos orar agora. Se você for sincero: Senhor, ouve a minha causa, Senhor, ouve a minha causa. Eu estou intercedendo, eu estou orando agora. Senhor, ouça-me agora. Nós vamos orar, irmãos. Igual essa mulher orou e pediu e clamou, e Deus atendeu o pedido dela. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 28: mulher, você tem uma grande fé, muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você está pedindo. E naquele momento, a filha daquela mulher ficou curada. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar a Jesus. E na sequência nós vamos fazer uma oração. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui em nosso meio.